Então, por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 11. A participação na graça de Cristo é o tema da nossa mensagem. Vamos continuar pensando sobre a fidelidade de Deus às suas promessas, as promessas que Ele faz, e o descanso que nós podemos ter, descanso da nossa confiança em Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, as nossas crianças não estão acostumadas muito com a figura do carteiro, hoje em dia, talvez mais com a figura do entregador de encomendas, né? Mas não com a figura do carteiro trazendo principalmente uma carta. Lembra disso? Há algumas décadas atrás, parece que foi, né? Havia um negócio chamado envelope e um negócio chamado carta. Você escrevia, dobrava, botava dentro do envelope e acontecia uma coisa fantástica. De um lado você colocava o seu nome como remetente. A pessoa sabia quem é que estava enviando. Do outro você colocava o nome do destinatário. Sabiam para quem você estava enviando a carta. Não é assim? Hoje você tem tudo isso nos nossos dispositivos aí, mas eu duvido muito que eles, espero que isso não seja saudosismo da minha parte, mas não acho que eles tenham o mesmo charme, nem o mesmo romantismo, né? Receber uma carta de amor pelo correio é bem diferente de você receber um zap, né? Cheio de contrações e monossílabos ali e tal. Eu me lembro disso, porque eu escrevia a carta para minha mulher, até hoje as cartas que eu escrevia, ou pelo menos uma longa carta que eu escrevi ainda, tentando convencê-la a aceitar esse pobre mortal como namorado. Deu certo, não é? Mas uma coisa que é muito interessante é que os correios nem sempre funcionaram desse jeito. Os correios eram um privilégio de alguns, da nobreza, né? Imperadores e reis tinham lá os seus correios, mas não significa que eles estavam à disposição de toda a população. Geralmente o povo comum, a plebe, tinha que depender de alguém. Podia ser até um desconhecido muitas vezes, um mercador que passasse indo para tal lugar, e você então mandava lá uma encomenda, mandava uma carta por aquela pessoa. Algum conhecido, algum parente em viagem, então você dava para aquela pessoa a carta para que ela chegasse lá. Portanto, a figura do mensageiro, o carteiro, era muito importante. Era uma questão de confiança, porque você não tinha outros dispositivos, como tem hoje, né? O Correio do País, ou até outras empresas que fazem isso, e se tornam responsáveis porque você está pagando por aquilo. Mas antigamente não era assim, e você dependia dessas pessoas. Epafrodito é um nome que talvez você queira colocar no seu próximo filho, não sei. Temos pelo menos um menino a caminho aqui do contexto da igreja, né? Quem sabe, Epafrodito, né? Eu não sei se alguém será louco o suficiente, quer dizer, se alguém será ousado o suficiente para fazer isso. Mas o fato é que Epafrodito, citado na carta, é provavelmente quem levou essa carta de Paulo, que estava preso, que estava em Roma. Essa é uma das cartas da prisão, é chamada assim porque Paulo escreveu da prisão, não é? E é interessante como, naquele período em que Deus o colocou na prisão lá em Roma, Paulo produziu coisas, não é? Ele pregava, ele diz nessa carta que até a guarda pretoriana, uma das mais
treinadas, um tipo de força de elite. Tinha gente lá ouvindo o Evangelho. Mais tarde, o autor de Hebreus vai fazer referência até aos da casa de César. Quem sabe por causa do ministério de Paulo. E Paulo tinha que estar com um soldado sempre perto dele. Esse soldado, você imagina que privilégio? Enquanto às vezes a gente fica aqui, o que será que Paulo quis dizer exatamente com essa passagem? Quando Paulo falou aquele conceito, aquela doutrina para aquele soldado, ele diz, não entendi direito, Paulo, diz de outro jeito. Né? E aí Paulo, de repente, explicava para ele, nós temos que batalhar em cima do texto. Então, Paulo produziu muito, e produziu cartas, e produziu essa carta. Nas cartas antigas, o remetente vinha no próprio corpo. Você tinha que selar a carta, escrevia, selava, entregava e diz, entrega a fulano em tal lugar, e vai procurar assim e tal. Tinha que dar um monte de informação e o nome da pessoa, e quem sabia disso era o mensageiro. Você vê aí o nome de Paulo nos versículos 1 e 2, você vê o nome de Paulo, o nome de Timóteo, você vê que ele está escrevendo à igreja, isso é muito importante, Paulo não está escrevendo aos bispos e diáconos, ele inclui os bispos e diáconos, mas ele escreve à igreja, as cartas são sempre escritas à igreja. E ele faz a saudação, a bênção, como era costume nos documentos daquele tempo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Só que isso aqui é uma inovação paulina, uma inovação apostólica, a graça e a paz. Paulo coloca isso em todas as suas cartas. A graça e a paz de Deus. É a graça de Deus para você, a paz com Deus e a paz de Deus com você. Não é sempre a paz em que você vai viver. Paulo saúda com a graça de Deus e a paz que ele sabe que a igreja já tem com Deus. Essa é a paz mais importante que nós precisamos ter. Mais importante do que paz ao nosso redor. É paz com Deus. Sim, a Bíblia fala de termos paz e tranquilidade também, mas no Novo Testamento, principalmente, quando a palavra paz é usada, principalmente nas epístolas, ela está se referindo a paz com Deus, paz com o Criador, reconciliação feita, a separação foi acabada e nós fomos reunidos com o nosso Criador, que agora se tornou o nosso Redentor também. Feito isso, entramos então no nosso texto. E o nosso texto, justamente porque ele é antigo, como você já viu, não é? O sistema todo era antigo, o sistema da carta chegar lá era antigo, o mensageiro era uma pessoa muito especial de confiança, né, em que você tinha que depositar confiança, e justamente por causa disso o texto precisa ser interpretado. Ora, se textos contemporâneos, textos de hoje em dia precisam ser, quanto mais um texto antigo. E toda interpretação pode tomar um caminho errado, se ela não estiver ancorada. Então, as crianças que estiverem anotando, podem ter aquela ideia, desenha lá um barquinho com uma âncora presa. Nós precisamos de âncoras no texto. Eu estou dando aqui para você também, nessa mensagem, algumas formas de você interpretar corretamente qualquer texto. Você vai procurar âncoras. Nesse texto aqui que nós lemos, nós não estamos lendo a carta toda, não é? Nós estamos lendo somente essa parte. Você tem pelo menos duas âncoras importantes, porque senão nós perdemos o rumo. A primeira âncora que nós temos é a palavra participantes. Participantes. Você vai encontrar Paulo falando, eles são participantes na graça de Cristo. Eles são participantes na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia. É interessante que essa palavra participantes, ela se encontra somente 4 vezes no Novo Testamento. Uma vez em Romanos, quando Paulo fala que os gentios, os não-judeus, foram como um galho enxertado, um galho de figueira brava, enxertado em Cristo Jesus. Participantes. Imagina isso, como o galho participa do tronco, como ele dali obtém a seiva, a vida. O outro texto é Paulo falando, muito conhecido, 1 Coríntios 9, 23, Paulo falando sobre o sustento ministerial, e ele diz que muitas vezes ele abre mão daquilo. Tá? Ele diz, o Senhor ordenou aos ministros, aos que pregam o Evangelho, ou seja, o Senhor, o sentido é esse, autorizou. Mas Paulo abria mão de vez em quando, como abriu em Corinto.
para que não houvesse conflito entre as diversas casas que formavam a igreja naquela cidade. Então ele diz no verso 23 do capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios: eu faço tudo por causa do Evangelho com o fim de me tornar participante ou cooperador com ele. Ele está dizendo o seguinte: é mais importante que eu pregue o Evangelho. Então, em Corinto, ele foi fazer tendas para que não houvesse conflitos. Se Paulo recebe a ajuda de um e não recebe a ajuda da outra casa, você gosta mais deles, você vai defender mais a ideia deles, você vai defendê-los. Então, Paulo não quis briga, não, deixa eu pregar o Evangelho, eu tenho que superar as barreiras, eu tenho que fazer pontes. Então, por causa disso, ele também fazia tendas. E Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 1, verso 9, quando João se identifica, o apóstolo João se identifica como autor, ele diz: eu, João, irmão e companheiro, participante, companheiro de vocês em quê? Participa em quê? Na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. A quarta vez é aqui, quando Paulo diz que eles são participantes na graça do Senhor. Verso 5 ele diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado, não é a mesma palavra, mas o conceito está aqui, na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Aqui está a palavra pela quarta vez. Ou seja, quando você lê essa palavra aqui, você sabe que não estamos falando, o termo grego não significa só alguém que vem e assiste Paulo pregando. É alguém que vem e, Paulo vai dar um estudo hoje, eu vou lá ouvir. Não, é alguém que está com todas as implicações de um galho, que está completamente envolvido com o tronco. Uma coisa dependendo da outra. É alguém que tem a ideia de que o Evangelho está em primeiro lugar. E que você, às vezes, precisa fazer sacrifícios e abrir mão de direitos para que o Evangelho seja pregado. E é alguém que compreende que essa participação implica em companheirismo, na tribulação, inclusive, mas também no reino e na perseverança em Jesus. Você tem que ter a carga dessa palavra aqui. E por que isso é importante? Essa expressão ela faz toda a diferença, por exemplo, quando temos que entender o que Paulo quer dizer com trazer no coração, no versículo 7. Vos trago no coração. O que é isso? Quando ele fala, inclusive nas algemas. É um jeito muito legal de fazer referência, né? Será que ele está dizendo, queria que vocês estivessem aqui comigo? Porque Paulo está dizendo, eu queria estar junto com vocês, mas certamente ele não está dizendo, queria que vocês estivessem aqui. Mas eu sei que vocês compreendem o que significa essa minha situação de estar algemado por causa de Cristo Jesus. A gente também, entendendo o que participação ou que participantes significa, a gente vai compreender no versículo 8, saudade que eu tenho de todos vocês. Não é de um grupo da igreja, não é das pessoas que tinham mais afinidade com ele, mas de toda a igreja, não de um grupo dentro dela. Ainda dentro do verso 8, outra expressão que poderia ser afetada. Ele diz, no profundo afeto cristão. Ele diz, em Cristo Jesus. Aliás, no afeto de Cristo Jesus. Ou seja, essa saudade que ele tem, esse afeto que ele tem, não são vagos sentimentos produzidos pelos relacionamentos e que são comuns a todos os seres humanos e que são bons muitas vezes, não é? É melhor você ter saudade de alguém do que não ter saudade de ninguém. Pensou aquela pessoa que não sente falta de ninguém? Que coisa triste, não é? Peraí, não, ninguém me faz falta. Que coisa isolada, né? É bom, eu estou com saudade de fulano. Eu tenho o hábito de, quando eu viajo para algum lugar, se eu tenho um amigo lá, eu vou lá visitar. Em outro país até, se foi aqui, eu vou dar um jeito de chegar mais perto possível para ir lá visitar. Estou com saudade daquela pessoa. Aquela pessoa faz parte da minha vida. Isso é bom. Só que isso é comum a todo mundo. Você não precisa ser crente para ter isso. Quando Paulo fala de ter saudade, quando Paulo fala do profundo afeto em Cristo, ele está falando de sentimentos que são enraizados nessa participação que todos têm em Cristo, na graça de Cristo, na pregação do Evangelho. Isso não é coisa que vai morrer quando Cristo voltar ou quando a gente morrer.
Isso é coisa que vai para a eternidade. Aquela saudade que temos daqueles que partiram e foram antes de nós, ela será satisfeita naquele grande reencontro. Você já pensou isso? Grande reencontro. Pessoas nos esperando para aquela grande reunião. Esses não são sentimentos comuns, não. E eu disse que os sentimentos comuns a todas as pessoas são excelentes. Na verdade, esses sentimentos são dádivas da graça comum de Deus. Mas aqui nós não estamos nisso. Nós estamos em algo além disso, superior a isso. Outra expressão, no versículo 9, o amor de vocês, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente. Essa é outra expressão que ficaria comprometida. É muito mais que um sentimento que busca autossatisfação no outro. Porque o conceito de amor que a gente tem hoje aí é principalmente isso. Eu busco a minha satisfação no outro. Se o outro não me satisfizer, eu simplesmente deixo para lá. Você já viu isso? Tem muito disso na mídia, né? Olha, se o que fulano falou não te agradou, larga para lá. Fica, né? Ou seja, você nunca tem nada para oferecer a alguém para melhorar. É por isso que o crente é chato. Desculpa, mas se você é crente, você vai ser chato. Porque você tem algo muito bom para oferecer. E as pessoas nem sempre querem saber disso. Só que você sabe que o que você tem para oferecer é o próprio Senhor Jesus. Então você, de um jeito ou de outro, vai chegar perto. De um jeito ou de outro, você vai dar uma entrada. De um jeito ou de outro, você vai falar: você já conhece Jesus? Você sabe realmente quem é Jesus? Não é simplesmente a busca de minha satisfação. Aí o outro não quer saber de você. E o que você faz? Não, você não deixa para lá. Você, no mínimo, vai fazer: bom, ele não quer que eu fale com ele, ela não quer que eu fale com ela, mas eu vou orar por ela, eu vou orar por ele. Ninguém pode me impedir de orar, não é? Não é uma coisa fantástica a oração também? Ninguém pode me impedir de orar pelas pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu oro por políticos. Acredita? Não, eu não oro para que Deus os leve para o inferno, não, irmão. Eu oro para que Deus lhes dê arrependimento. Eu oro para que Deus lhes dê contrição, para que Deus ponha temor no coração deles. A oração é uma coisa fantástica. Mas essas coisas todas têm sentido e adquirem o sentido correto quando a gente pensa na participação. Somos participantes na graça e da graça de Cristo. Assim, o que deve chamar nossa atenção nesse texto todo é um senso de profunda comunhão no corpo de Cristo, a igreja, que nada tem a ver com o que geralmente a gente pensa nessa era. Nós estamos naquela era que a gente chama de pós-revolução afetiva. Aquela revolução afetiva começou lá nos anos 60. Aqui eu lembro aos irmãos o Philip Rieff, sociólogo americano, que escreveu um livro bastante interessante chamado O Triunfo da Terapêutica, de 1966. E ele faz, os irmãos já ouviram esses termos aqui, ele faz aquela distinção entre o homem religioso, que até então existia, e que buscava a redenção, fosse o que fosse. Quer dizer que ele fosse crente, que ele acreditasse em Deus ou em Cristo, mas ele queria a redenção. Ele sabia que precisava de redenção. E houve uma mudança nisso, com essa revolução afetiva, liberação sexual, e tudo aquilo que aconteceu entre os anos 50 e 60. E agora surgiu um novo personagem, o homem terapêutico, ou o homem psicológico. Ele não busca redenção, ele busca ser agradado. Ele busca ser satisfeito. É bem o contrário da igreja, não é? Muita gente está pregando a igreja erradamente. A igreja não é um lugar onde a gente vem para ficar satisfeito nos nossos termos. A igreja é um lugar onde a gente vem para descobrir quais são as verdadeiras necessidades que nós temos, a fim de que elas sejam satisfeitas em Cristo. O homem terapêutico, o homem psicológico, ele trocou Deus pela liberdade. É uma falsa liberdade, mas ele acha que é liberdade. Ele trocou a igreja por um partido político ou ideologia política. Ele trocou a adoração por uma praxis social e sexual revolucionária, ou seja, ele trocou a adoração por entretenimento e autogratificação. Ele trocou a figura do pastor ou do padre pela figura do terapeuta. E eu não estou dizendo que é ruim isso, não. Só que o que Philip Rieff estava apontando era uma troca absoluta realmente, entendeu? Era desprezar qualquer coisa que fosse dita por um púlpito
para escolher entre uma das várias e, aliás, literalmente centenas de escolas de psicologia e opções terapêuticas. Ele trocou a bênção pela satisfação consumista. Por isso que a nossa sociedade é assim, e infelizmente você vai encontrar algumas igrejas que também adquirem o mesmo problema, o mesmo vício de se tornar um ambiente de satisfazer, produzir e satisfazer consumidores. Essa é a primeira âncora que a gente tem que olhar aqui. A palavra participantes. Quando você lê um texto, procure aquilo que vai fazer com que você se sinta seguro para que você possa interpretar o texto corretamente e não dê a palavras que são semelhantes, né, como saudade, como amor e outras que nós vimos aqui, um sentido que ela não tem no texto. Porque o texto não está falando de sentimentos, esses que estão por aí, e que são encorajados, e que às vezes são extremamente superficiais, infelizmente. A segunda âncora está no versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está seguro de que aquilo em que ele e a igreja estão envolvidos vai muito além deles mesmos. Como foi além de Abraão. Abraão está numa esteira, numa corrente que é chamada de história da redenção. Ele sabe que depois dele ela ainda vai continuar. Ele morre confiando na promessa. É por isso que ele é chamado pai da fé. Ele não recebe tudo que foi prometido, mas ele sabe, Deus vai completar isso. Que é exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Que é exatamente o que nós também temos que fazer. Isso de que participamos, irmãos, vai além da gente, veio antes de nós. É por isso que eu não posso apoiar aquele pessoal que se levanta dizendo, nessa última geração Deus está levantando. Não está levantando nada de novo. Deus está fazendo algo novo. Não está fazendo nada que ele não estivesse fazendo, desde sempre, desde que ele disse, lá no Éden ainda. A serpente terá a sua cabeça esmagada pela semente da mulher, embora essa terá o seu calcanhar ferido por ela. Desde que ele chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, Deus podia fazer exatamente a mesma coisa, nunca teve falha, nunca teve problema, nunca teve ato, nunca teve solução de continuidade, e nós fazemos parte disso, veio diante de nós. É por isso que eu gosto de honrar aqui na igreja aqueles que vieram antes de nós. A doutrina talvez não fosse nem exatamente a mesma, tão definida, mas foram pessoas que Deus usou para trazer o Evangelho, salvando vidas. E isso vai além de nós, é por isso que nos preocupamos com as nossas crianças, na igreja e nos nossos lares. Paulo tinha certeza disso, essa é a segunda âncora desse texto. Não está jogado aqui simplesmente não. Então agora seguro de um lado, seguro do outro, eu sei. Nós somos participantes na graça de Cristo. E nós temos certeza de que Deus começou a boa obra. Vai, porque Ele é fiel a todas as suas promessas e nós podemos descansar nisso. Vai levar essa obra. Ele não disse até o fim do meu ministério. Paulo não falou isso. Até enquanto existir a igreja dos Filipenses. Não. Ele falou até o dia de Cristo Jesus. Até lá, Deus vai cumprir. E depois que eu e você tivermos partido daqui, Deus vai continuar fazendo sua obra. E se nós formos antes, nós vamos ficar lá aguardando aqueles que vão chegar, ou voltaremos com Ele na ressurreição. Nós estamos inseridos na história da redenção. Vocês lembram dos anjos, de algumas semanas atrás, que eu mencionei? Eles estão observando tudo desde sempre. Estão vendo o que Deus está fazendo. E nós estamos inseridos nessa história da redenção. Meu irmão, qual é a história da sua família? A história da sua família como família cristã? Né? Eu fico muito feliz quando olho para os meus netos hoje. Porque se eu contar a minha mãe, que foi a primeira de nossa família que foi para a fé, então eu sou a segunda geração, minhas filhas são a terceira, e os meus netos são a quarta geração. Eu cantava músicas que louvavam demônios. Seguíamos uma religião que louvava demônios. Literalmente eu me curvava diante de uma figura vermelha com chifres, um tridente na mão, um rabo pontudo. Eu via meu pai fazer isso, eu fazia junto com ele. Minhas filhas aprenderam a cantar louvores ao Senhor, meus netos já estão aprendendo isso desde cedo. Como essas crianças estão aqui. E isso vai além.
É bom pensar sobre a história da nossa família, né? Você não quer que daqui a algum tempo, se Jesus não voltar até lá, a quarta geração da sua família seja crente? Então ore pela quarta geração de sua família, porque eu orava por isso, mesmo quando eu ainda não tinha nem filhos. Ore por isso, essa é uma boa tradição cristã que a gente deve recuperar. Dito isso, irmãos, apenas 3 atitudes de Paulo devem nos chamar a atenção aqui nesse texto. Primeiro, Paulo ora. Veja aí, verso 3 em diante. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Oração é um tema constante nesse início da carta. Note, Paulo dá graças, Paulo lembra em memória sobre aqueles irmãos. Não é um grupeto que está lá, não é só as pessoas que estão mais próximas, é a igreja. Paulo suplica com alegria. E nota, é por tudo que ele lembra, é por todos vocês e em todas as orações. Ele dá graças pelo modo como eles faziam essa participação no Evangelho. Não é só fazer, não. O modo de fazer é importante. Essa igreja estava envolvida com ele, participantes da graça. E ele continua no verso 9, também faço esta oração. A gente vai chegar lá, mas é só para notar que ele continua orando. Como é a sua vida de oração? Eu temo que a nossa vida de oração seja impulsionada somente por situações ruins. Mas eu comecei a pensar, irmãos, que talvez, quando tudo está bem, seja quando nós mais devemos vigiar em oração, pois temos a tendência de esquecer a realidade. Está tudo bem, a gente acha, não, agora eu vou ficar para a semente. Está tudo bem, a gente acha, não é Deus que precisa me segurar, não, eu estou indo bem. Né? E a gente, como a gente ouviu hoje pela manhã, pode acabar, e domingo passado, pode acabar indo para o Egito, de repente, né? Ou escolhendo as campinas do Jordão sem pensar direito, como fez Ló. Você ora pelos seus irmãos? Irmãos, a oração é uma das maiores provas de que você ama o seu próximo. Eu repito, como está a sua vida de oração? Paulo orava, e você via com que intensidade ele orava. Como ele considerava tudo em oração. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude de Paulo. Paulo entrelaça. Eu acho que isso já ficou aí preparado na sua mente quando eu falei da participação, né? Participantes na graça. Paulo entrelaça. O que eu quero dizer com isso? Entrelaça. Paulo não se vê sozinho, mas no corpo fazendo a obra. Não é a obra de Paulo, é a obra de Cristo, através de toda a igreja, inclusive de Paulo. Ele continua, né? Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo está entrelaçado, ele não está com a igreja ali, está em Roma, a igreja está em Filipos, aí está preso, a igreja está lá, mas ele vê tudo junto, nós estamos juntos nisso. É por isso que essa carta é uma das mais íntimas de Paulo, é uma das mais carinhosas de Paulo, porque essa é uma igreja que realmente se envolveu com a obra do Evangelho, apoiando o ministério do apóstolo Paulo. A participação na graça, irmãos, é o ambiente, é o contexto em que todas as emoções e atitudes que a gente já mencionou aqui devem ser compreendidas. A igreja não é um ambiente social, primariamente. A igreja não é um ambiente de trabalho. A igreja não é, muito menos, um ambiente de treinamento. A igreja é o ambiente da graça para os participantes da graça. Tudo se resolve na graça de Cristo. E é por isso que a gente diz que é na igreja local que tudo acontece. É da igreja local que devem sair os pastores, os missionários, os obreiros. É da igreja local que deveriam sair os políticos crentes, os médicos crentes, os advogados crentes, os juízes crentes, os desembargadores crentes, os militares crentes, os professores crentes, as donas de casa crentes. A pessoa que limpa as ruas, crentes. Não a pessoa que vai fazer alguma coisa, mas um cristão naquela tarefa, naquele momento, honrando a Deus em tudo que ele faz, seja o que for, do mais complexo, do mais exaltado pelos homens, a coisa mais simples e até aquelas que alguns desprezam.
É da igreja local que tem que sair essa turma. É na igreja local que acontece o discipulado, é na igreja local que acontece a disciplina, e só assim essas pessoas são formadas corretamente para atuar na sociedade. Assim, todos os sentimentos precisam ser considerados à luz da participação na graça. A gente inverter essas prioridades não melhora a igreja, piora a igreja. Esse negócio de a gente precisa ser mais amigo, a gente precisa se conhecer melhor, sim, é claro que sim, mas nesses termos, porque senão a gente não vai fazer nada que os não crentes podem fazer tranquilamente. E vamos achar que estamos fazendo alguma coisa. Nós precisamos nos ver sob a graça. É o único modo em que as coisas aparentemente opostas podem acontecer. Por exemplo, Paulo fala de algemas e defesa e confirmação do Evangelho. Como é que ele coloca isso tudo junto? Com um grupo que entende isso? Porque são participantes na graça e sabem que Deus vai continuar essa obra até completá-la. Nós temos a tendência, por exemplo, nos sentir mais unidos quando sofremos. Isso é natural, é claro que é natural. O sofrimento mútuo, sofrimento todo mundo junto, une mesmo. Mas quando parece que somente os sofrimentos da realidade humana estão em vista, a gente deixa de agir como participante na graça. É por isso que nós oramos aqui sempre pelos cristãos perseguidos, irmão. Porque o resto do sofrimento, né, doença, cirurgia, problemas familiares, todo mundo tem. Você não precisa ser crente para ter isso, não. Mas perseguição por causa de Cristo Jesus, os crentes têm. E é uma perseguição que a tendência é, à medida que o tempo avança, colocar todo mundo de um lado e só os cristãos do outro. Não importa quais outras religiões estejam envolvidas. Mas é isso que a gente deve, inclusive, esperar. Como é que está a sua visão da igreja local e seu envolvimento com a igreja local? Paulo entrelaça tudo. Você tem feito isso? Não saia daqui amanhã e vai viver a sua vida, né? Você já tem aprendido isso. Eu quero crer que a gente esteja melhorando nisso, não é? Amadurecendo. Segunda, terça, nós somos crentes, ainda somos membros da mesma igreja local, ainda temos tarefa para fazer. Aliás, essa é uma das marcas do congregacionalismo. Mas isso é assunto para outra mensagem. Finalmente, Paulo busca a glória e o louvor de Deus na igreja. Ele continua, verso 9, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amor e a glória de Deus é o que a gente tem que relacionar aqui. Nós já vimos que amor precisa ser compreendido dentro desses termos, senão a gente vai ficar com aquele sentimento que busca autossatisfação no outro. E o amor na Escritura é uma atitude que busca o bem do outro através do autossacrifício. Nossa palavra não é autossatisfação através do outro, é autossacrifício para o bem do outro. E isso é uma boa definição de amor em 1 Coríntios 13, por exemplo. Como seria a interpretação desse texto sem o contexto de participação na graça? O que a gente estaria falando sobre o amor sem aquele contexto? Infelizmente, nós vamos, gente, abrindo a Bíblia, falando, reduzindo o amor a um sentimentalismo, muitas vezes superficial e até egoísta, mesmo dentro da igreja. Sob a graça, porém, o amor aumenta, Paulo pede para que ele aumente em quê? Conhecimento e percepção. E é conhecimento da graça, é conhecimento de Cristo. Nas palavras do apóstolo Pedro, nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É nisso que Paulo pede que o amor aumente. Não é um amor que aumenta de intensidade pura e simplesmente, não. Ele aumenta em conhecimento de Cristo. É como se você conhece mais de Cristo, mais você ama corretamente. Mais você busca o bem do outro através do autossacrifício. E da percepção também. Percepção como ele vai descrever ao longo dessa carta. Vocês estiveram comigo desde o princípio. Vocês mandaram várias vezes oferta para mim. Vocês sempre estiveram junto comigo. Percebendo, sensíveis ao que está acontecendo. Sob a graça, para quê que a gente quer que esse amor aumente? Paulo diz, aprovar coisas excelentes. Isso não tem nada a ver com o amor que a gente ouve por aí, não é? Muito pouco essas canções de amor, etc., por aí. Nada a ver. Olha só, é para que
aprovemos coisas excelentes. Ele ora para que os filipenses tornem-se sinceros e inculpáveis, estejam prontos para o dia de Cristo. Não importa se o dia de Cristo virá agora ou virá depois, se vier agora, nós temos que estar prontos, para que eles sejam cheios de frutos de justiça, não causando problema aqui e ali, mas frutificando frutos de justiça, e para a glória e o louvor de Deus. É para isso que o amor aumenta, em conhecimento e em percepção, para finalmente todas essas coisas, você aprova as coisas que Deus aprova, você detesta as coisas que Deus detesta. Você é sincero, você tem integridade, busca integridade e continua demonstrando que Cristo realmente perdoou os seus pecados. É assim que a gente chega inculpável no final. Não, nós somos culpados de muitos pecados, mas a inculpabilidade de Cristo, as crianças anotaram essa palavra? Inculpabilidade é nossa, porque Deus a aplicou sobre nós. Então ficamos prontos para o dia de Cristo, mas não ficamos apenas prontos, parados, esperando acontecer, não. Enquanto isso, vamos frutificando ao longo da jornada para a glória e louvor de Deus. O que a glória de Deus é para você? Que ela não seja só um sentimento durante os cânticos, né? Glória de Deus, não. A gente busca produzir a glória de Deus em tudo que a gente faz. É por isso que eu falei, é da igreja local que tem que sair pessoas para todas as áreas, para que Deus seja glorificado. Infelizmente, há muitos aí se dizendo cristãos em várias áreas e desonrando o nome de Jesus. Oremos para que nossos filhos e filhas ocupem posições assim na sociedade, honrando o nome de Cristo também. Para terminar, voltamos ao verso 6. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O verso expressa confiança na fidelidade de Deus, bem como a possibilidade real de descansar nele. A boa obra que Paulo se refere foi o trabalho dos filipenses, desde que ele chegou ali na Macedônia, né? Teve aquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, estava lá em Troade, navegou para a Macedônia, chegou lá e acabou indo lá nos Filipenses, saiu num sábado, foi para perto de um rio, não tinha sinagoga lá, não tinha, porque se tivesse sinagoga ele teria ido para a sinagoga, então ele foi para um lugar para orar, chegou lá, encontrou um grupo de mulheres, Deus abriu o coração de Lídia, comerciante, ao que Paulo falava, ela foi batizada, abriu uma igreja na casa dela. Depois houve aquele negócio lá, daquele demônio que estava querendo se associar, querendo se participar. Já pensou o demônio participando da graça? Não dá, né? Paulo expulsou o demônio que falava, esses aí que vos anunciam o evangelho são servos de Deus Altíssimo, expulsou o demônio, aí veio a confusão, ele foi preso, foi açoitado, foi jogado lá, o carcereiro lá da prisão se converteu. Daqui a pouco estava o carcereiro e Lídia também estavam lá, na mesma igreja. Desde aquele começo, essa igreja foi participante. Paulo diz, o Senhor vai completar a boa obra. Essa boa obra que ele começou em Filipos, a boa obra que ele começou na sua vida, no dia que você foi convertido pela graça de Deus, que ele começou nessa igreja, desde que ela foi organizada, foi plantada, ele vai continuar isso. Tá? A obra da proclamação do Evangelho, a obra do crescimento na graça de Cristo. Essa obra será completada além de nós e naqueles que vierem depois de nós, como ela tem sido em nós até agora. E você, vem junto? Não fique para trás, não. Entrelace. Mandar fazer uma camiseta aqui para a igreja com duas mãos assim, né? Entrelace. Você imagina eu fazendo isso? Não, não é? Mas é uma boa ideia, irmão. Vamos junto nessa caminhada. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Porque fomos tornados participantes da graça de Cristo. Porque temos a certeza de que a boa obra será levada até o dia final. Nós te exaltamos e louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Para que ninguém aqui fique de fora. Para que nós cresçamos no nosso amor, em conhecimento e percepção, a fim de que o Teu nome receba louvor e glória pelo trabalho que fazemos,
no contexto desta igreja, mesmo quando não estamos todos juntos, como agora no domingo. Dá-nos assim frutos de justiça, para que teu nome seja louvado. Oramos em nome de Jesus. Amém.